Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia investiga assassinato de mulher no centro comercial de Casa Amarela. Morre no restauração rapaz baleado na Brasília Teimosa. Adolescente assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 26 de outubro de 2021. De ontem para hoje, no estado, foram registrados nas 24 horas 10 assassinatos. 6 crimes ocorreram no Grande Recife, 4 no interior. Este ano, em Pernambuco, foram registrados 2.605 homicídios, sendo 1.382 no interior e 1.223 no Grande Recife. Polícia investiga morte de menina em terreiro de religião de matriz africana em Paulista, região metropolitana. A vítima teria sinais de estupro. Mário Oliveira com as informações. O crime chocou os moradores da rua São Mateus, bairro de Maranguapium. No endereço onde a menina teria sido agredida, funciona a casa e também um terreiro de umbanda. De acordo com a investigação, a mãe da menina seria garota de programa e sempre que ela saía para os encontros, deixava a filha aos cuidados da responsável pelo terreiro. Vizinhos contaram que na sexta-feira houve um ritual e que a criança de 2 anos estava presente na cerimônia. No fim da noite, a menina foi socorrida às pressas para a UPA de Jardim Paulista. Lá, os médicos encontraram sinais de violência sexual e marcas de agressão, principalmente no abdômen, além da parada cardiorrespiratória. A garota morreu 45 minutos depois. Uma testemunha que não quis se identificar contou que a menina teria sido agredida durante o ritual. Toda a polícia que estava na UPA e mais os médicos de atuações, os peritos, mandaram todos para a delegacia porque eles desconfiaram do ato que estava com a criança. Desconfiaram por conta do baço deslacerado e o fígado também. Então seria uma pancada muito forte para uma criança que caiu numa escada ou uma criança que acordou passando mal. O bairro informa que teve uma seita às 6 da noite até às 10. Antes deles se dirigirem para levar a seita para o cemitério, teve algo que aconteceu num local que eu não sei informar, mas dizem que foi um murro que foi dado na barriga da criança pela avó, suposta avó. Que é essa mulher que está presa, é a avó de criação. É uma avó de criação que ela manifestada deu um murro na barriga da criança, juntou todos os filhos de santo e foram para um cemitério. E a criança não teve reação nenhuma. Foi quando a babá socorreu com seu esposo a criança para a UPA, onde qual a menina morreu. A responsável pelo terreiro foi presa em flagrante e conduzida ao DHPP, onde ficou aguardando audiência de custódia. Outras pessoas que estavam no terreiro na noite do crime também estão sendo investigadas. O delegado Vitor Freitas disse que ainda não pode comentar o caso porque o inquérito está em andamento. O defensor da Jurema Sagrada, que é um dos representantes das religiões de matriz afro, explica que o crime que vitimou a criança não tem ligação direta com a cerimônia religiosa. As pessoas têm uma visão da nossa religiosidade que seja algo maléfico. Não é maléfico, maléfico são as pessoas. Assim como o candomblé, assim como a Jurema Sagrada, assim como a Igreja Católica, assim como a Igreja Evangélica, né? A maldade está em todo lugar. Está nos humanos, não está nas religiões, né? Eu costumo sempre falar que não existe religião ruim. O que existe são pessoas ruins dentro das religiões, né? Isso não condiz com a disciplina do candomblé, com a disciplina da Jurema Sagrada. Mário Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Foram enterrados os corpos dos irmãos assassinados na praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Diandra Monteiro tem os detalhes. Dezenas de pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério São José, no centro do Cabo de Santo Agostinho. Com a foto dos rapazes estampadas em camisas brancas, os familiares eram amparados. Os corpos dos irmãos Robson da Silva Filho, de 20 anos, e Reinan José da Silva, de 17, foram sepultados sob forte comoção. No caixão do adolescente foi colocada uma bandeira do grupamento pré-militar, que ele fazia parte.
A cerimônia também contou com um raríssimo. O comandante do grupamento pré-militar, Maciel Henrique, diz que um dia antes de ser assassinado, Reinan chegou a dizer como esperava que acontecesse a própria despedida. Um dia, quando eu morrer, eu quero ser enterrado com honra militar, estilo BOPE, estilo tropa de elite. E outra coisa que eu disse, quero que bote a bandeira no meu caixão. Então pra gente foi um dia como se fosse um aviso. Porque no dia seguinte, infelizmente, houve essa tragédia. Testemunhas contam que 3 homens encapuzados teriam chegado à rua onde as vítimas moravam a pé, lá em Gaibu. Em seguida, o jovem de 20 anos de idade teria sido abordado pelos bandidos. O irmão, que não teria percebido a ação, teria se aproximado para pegar um caixa de som. O menino se preparava para ir para um parque de diversões e, nesse momento, também foi surpreendido. Robson morreu no local, já Reinan foi socorrido para o posto médico de Gaibu e em seguida transferido para o hospital Dom Helder, mas não resistiu aos ferimentos. O pai denuncia que houve negligência no atendimento médico. O Reinan, ele, quando deu entrada no 24 horas de Gaibu, no posto, Reinan era para ser induzido, era para ser sedado, entendeu? Entubado, para depois ser transferido para o Dom Helder. Quando chegou na mata ali, na matinha ali, o meu filho teve uma parada, porque o meu filho não estava entubado, estava praticamente a mercê, entendeu? Se meu filho tivesse sido entubado direitinho, sedado, o meu filho hoje estava vivo. Os familiares não quiseram falar sobre suspeitas do que pode ter motivado o crime. Genilson José, tio dos rapazes, descreveu a dor da família. A gente está muito chocado com isso. Menino novo, realmente foi-se embora daqui sem dever nada a ninguém, injustamente, né? Mas não podemos fazer nada, é o destino da vida, né? Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Família de motorista desaparecido há quase uma semana ainda está à procura de informações do homem. E a gente volta com a repórter Diandra Monteiro. Quase uma semana depois do desaparecimento, a dor da família só aumenta. A professora Fátima Rito diz que até agora não tem notícias do paradeiro do filho e descreve o rapaz. Ele era o primeiro homem da minha vida. Foi ele quem me ensinou a amar de verdade. Foi ele que me mostrou um amor puro que não tem preço. O estudante de educação física Wendel Igor Santos de Almeida, de 27 anos, desapareceu no último dia 19. O rapaz teria passado o dia com a família em Vitória de Santo Antão e, ao deixar a casa dos pais, não deu mais notícias. Uma ex-namorada do jovem, que trabalha como motorista de aplicativo, teria dito que ele seguiu para a cidade de Bezerros, onde faria uma viagem de trabalho. Câmeras de segurança instaladas em um estabelecimento do bairro Maranhão, em Vitória, registraram quando o motorista passou no local no dia do desaparecimento. Ele desce do veículo, checa o motor do carro e em seguida vai embora. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade, mas os amigos e familiares têm feito buscas por conta própria, como detalha a mãe do rapaz. Muitos amigos ligam, vem aqui, vai procurar, se disponibiliza veículos para sempre estar cooperando nessas buscas. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Um morador de rua cujo nome não foi informado foi assassinado a facadas na rua Nicolau Pereira, ao lado da fábrica Limão de Irmãos, no bairro de Afogados, por um outro morador de rua. De acordo com informações, a vítima tinha fama de arrumar barulhos. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O piscateiro Sidney Salustiano da Silva, de 24 anos, foi assassinado a bala na residência dele, primeiro andar, um apartamento na rua Ilhas Camarinhas, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes. Foram 3 elementos, chegaram lá se dizendo policiais civis, arrombaram a porta na bala e executaram o rapaz que morava com a companheira há cerca de 3 meses no local. Na casa dele, a polícia encontrou um revólver calibre 32 com 3 munições pinadas e uma deflagrada. De acordo com informações, Sidney Salustiano da Silva já estava
desempregado e já havia sido preso por crimes de tráfico de drogas e também homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Polícia investiga assassinato de mulher no centro comercial de Casa Amarela. Morre no restauração rapaz baleado na Brasília Teimosa. Adolescente assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na rua Josimar Moreira de Melo, no sítio Altos, comunidade das Pedreiras, em Bom Jardim. Crime praticado por elementos desconhecidos e o corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O presidiário Adriano Arnaldo de Oliveira, 35 anos, foi assassinado a facadas na Rua Pedro Beltrão, justamente na penitenciária de Itacaimbó, no Pavilhão Mar. O suspeito, um outro preso, Jackson Policarpo de Oliveira, 37 anos, que foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. E a vítima ainda chegou a ser levada para o hospital em Belo Jardim. De acordo com informações, o acusado matou o Adriano porque o Adriano teria impedido no último sábado que ele matasse um outro rival. Manuel Corrêa da Silva Filho, um homem com 42 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua Primavera, em Aliança, e o suspeito, Severino Augusto Fagundes, 37 anos de idade, foi preso em flagrante. E o Severino informou à polícia que havia flagrado a mulher dele na casa dele, no quarto dele, em cima da cama dele, transando com a mulher dele. Era só mais uma gaia. O corpo de Manuel Corrêa da Silva Filho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Micaela Laurinda da Silva, de 34 anos, residente no Viana e Moura, em Garanhuns, no Agreste do Estado, enfrentava problemas de depressão e ontem foi encontrada morta em casa, já em estado de decomposição. A causa mortes é ignorada e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. A jovem Uedia Thaís da Silva, 18 anos, foi assassinada a bala quando estava em uma seresta em um bar no sítio Bandeira, zona rural de Brejo da Madre de Deus. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A vítima chegou a ser levada para a Policlínica Centro de São Domingos. De acordo com informações, o crime pode ter sido cometido pelo marido dela, cujo nome não foi informado, e o caso segue sendo investigado pela polícia. O pedreiro Lucas Evangelista Cabral de Araújo, ele foi baleado na Avenida Laura Cavalcante, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, por um ladrão que fugiu, não levou nada dele. Atingido na perna esquerda. Lucas foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Gaibu. Arthur Marlon de Lima Souza, 18 anos, Naeli da Silva Rodrigues Lins, 18 anos, e Nathalie da Silva Rodrigues Lins, 36 anos, foram agredidos a faca na Avenida Nossa Senhora da Piedade, no Cajueiro Seco, por Dávila Jaqueline Benjamin dos Santos, 22. Foi uma briga em vizinhos e esse rolo foi parar no GDHPP. Jefferson Batista Sobrinho, 43 anos, residente na rua Professor Jorge Lobo, em Nos Coelhos, foi baleado na rua Capitão José Luiz, lá nos Coelhos, por elementos desconhecidos. Foi atingido na cabeça o Jefferson e socorrido na emergência no Hospital da Restauração. Aline Luzinete da Silva, de 25 anos de idade, residente na rua Martins de Preta, em Poção, no interior do estado, foi agredida a bala. Ninguém informou quem atirou nela nem os motivos, e ela foi trazida aqui para Recife para emergência do HR. Valdemir Alessandro da Silva, 27 anos, residente na rua Vale do Itajaí, na Coab, no Recife, foi baleado por um elemento desconhecido e socorrido no HR. Pablo Marques Nunes dos Santos Gomes, que mora na rua Boaventura Rodrigues, no Pina, foi baleado por elemento desconhecido e socorrido no HR. Arlindo José de Castro, 42 anos, residente na rua Palmares, na Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes, ele foi socorrido no HR, muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. José Emerson Caetano, de 23 anos, residente na rua Augusto da Silva Andrade, em Poção, no interior do estado, ele foi trazido para Recife para emergência do HR com ferimento a bala num atentado de autoria e motivos não informados.
Olha, minha gente, uma caminhonete F1000 cinza ano 92, carroceria de madeira de placa BMS 6598, foi furtada no final do mês de setembro do Alto do Monte em Olinda. Proprietária Renê Francisco e trabalha no arquivo do Hospital da Restauração. E o Renê está fazendo um apelo, se alguém localizar este veículo, informar pelo telefone 9849 1114. Os diretores do Simpol e Campol estão convocando todos os policiais civis para uma grande passeata hoje, a partir das 3 horas da tarde, a concentração na sede do Simpol em Santo Amaro. As reivindicações são salarial e funcional. E uma nota triste aqui que faleceu ontem, o senhor Abelardo Ferreira dos Santos, era o Beba, tinha 97 anos de idade, morava em Peixinhos, era muito conhecido no Morro da Conceição, e o sepultamento de Beba será hoje no cemitério de Santo Amaro. Ele, Beba, era pai do amigo nosso Nino Guaracheiro, e Nino Guaracheiro, pai de Tony da Guabiraba. Nossos sentimentos aos familiares. Agora os aniversariantes de hoje, terça-feira, é Dione, ela mora na Miruê, em Paulista, e é esposa de Davi Camarão. Beli Bolobolô e a irmã Vanessa estão aniversariando, moram na rua Congonhas, em Nova Descoberta. As duas são amigas de Pinha do Ceupe e do Vasco da Gama. Ana está completando um aninho, é filha do advogado trabalhista Paulo Lima, falamos agora há pouco, Paulo Lima, e a esposa Daniela são os pais. O irmão da Aninha é o Iago, e o vovô é o radialista publicitário, o Juruna. Haverá um almoço na casa do Dr. Paulo Lima, lá em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. A professora Weija é filha mais velha do também professor Rivaldo de Abreu Lima. O avô dela é seu Pedro Tempero, que mora no Nobre em Paulista. E agora os aniversariantes da MERP-PMPM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o coronel é Edmilson José Bezerra de Souza, e os sargentos Jeremias Antônio da Silva, Rubival Gregório do Nascimento, Rivaldo José da Silva, Enemar Lins de Melo, José Augusto Filho, Antônio Monteiro Pereira, Severino Hermínio dos Santos e Edinaldo Gonzaga dos Santos. Irmãos morrem em um acidente na PE 95, pertinho da cidade de Riacho das Almas. Pedro José de Lira, de 48 anos de idade, e Josimário José de Lira, de 53 anos, estavam em uma motocicleta quando perderam o controle e caíram na rodovia. Um carro que vinha logo atrás passou por cima deles e os dois morreram na hora. Tiroteio termina com um homem morto e outro ferido em Passira, no Agreste do Estado. Eles estavam em um carro com mais 2 homens quando a polícia abordou. 3 fugiram do veículo e trocaram tiros com a polícia. Os outros 2 foram detidos pela Guarda Municipal, que deu apoio à PM. O suspeito ferido foi socorrido pelo SAMU e transferido para o Hospital da Restauração. Homens furtam sino de igreja em Caruaru. Olha que situação. O sino estava na torre da igreja a 15 metros de altura. Mesmo assim, suspeitos ainda levaram o sino e na saída pegaram parte do sistema de som que era utilizado durante as missas. A Polícia Civil está investigando o caso. Moradores da rua Capitão Lima, em Santo Amaro, no Recife, denunciam furto de hidrômetros, isso mesmo, aquilo que calcula a água. Por conta disso, houve um vazamento de água no local. Em nota, a Compesa disse que uma equipe já esteve no local. O equipamento foi substituído e o vazamento solucionado. Mulher encontrada morta no Rio São Francisco, em Petrolina, no sertão do estado. O corpo estava perto do Porto do Carneiro, no bairro do Jatobá. A Polícia Militar e o IML foram acionados. Ainda não se sabe o que provocou a morte da mulher. Mário Eduardo da Silva, de 44 anos, residente na rua Coronel Benedito Chaves, em Boa Viagem, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido no HR. Polícia investiga assassinato de mulher no centro comercial de Casa Amarela. A polícia segue investigando a morte da guardete, da vigilante patrimonial e também comerciante dona de bar, Andréa Carla da Silva, de 34 anos, que morava na rua Malmiquero, no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela, zona norte do Recife, assassinada ontem pela manhã com disparos de arma de fogo na rua Santa Isabel, na subida do pátio da feira, no centro comercial de Casa Amarela, por um só elemento encapuzado. As informações é de que Andréa era ex-mulher de um policial civil muito conhecido, Pomba
Tabajira, que era lotado no posto policial do Agamenon Magalhães, e foi morto com tiros a queima-roupa na cabeça quando almoçava em uma lanchonete no centro comercial de Casa Amarela, onde ele tinha essa viração, era segurança da área. Faz tempo que Tabajira foi assassinado e a morte de André está sendo investigada. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Morre no Restauração rapaz baleado na Brasília Teimosa. Leandro Clemente da Silva, de 33 anos de idade, foi baleado em um beco pertinho da casa dele, na Brasília Teimosa, zona sul do Recife, por 2 elementos desconhecidos. Leandro foi socorrido no HR, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. E atenção! Adolescente assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Um adolescente de 16 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 8h10 da noite, na rua 41, no bairro da Coab, no Cabo, pertinho do posto de saúde. Crime praticado por elementos desconhecidos, e o adolescente ainda chegou a ser levado para a UPA. De acordo com informações, o menor, ele havia deixado a FUNASA há cerca de 10 dias, havia cumprido pena por tentativa de homicídio e também tráfico de drogas, e o corpo dele foi removido para o IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.